Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu quero, como de costume, te convidar a ficar comigo aqui e meditar numa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu sei que essa palavra vai ser uma bênção para a tua vida, meus queridos irmãos. Para quem acredita na palavra de Deus, ela a cada dia nos alimenta, nos fortalece, nos sustenta. E para quem não acredita na palavra de Deus, ela continua sendo a palavra de Deus. Ela continua se cumprindo e ela continua poderosa para transformar vidas, para alcançar pessoas que estão sofrendo pelo engano, sofrendo na força do maligno. Essa palavra tem poder para te libertar, para libertar a vida das pessoas. E ela é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, meus queridos irmãos. Por isso eu não me canso de fazer vídeos aqui para o canal e te convidar a meditar numa palavra comigo. Eu sempre gosto de ler antes a palavra. E daqui vem um ensinamento para a nossa vida, vem para a minha vida também, meus irmãos. Eu sempre, quando eu vou pregar, eu sempre penso assim no meu coração, essa palavra tem que estar na minha vida. Eu preciso dessa palavra. Ela tem que ministrar no meu coração e tem que estar presente na minha vida. Então eu sempre peço isso ao Senhor. Senhor, cada palavra tua que eu falar, que esteja na minha vida, Senhor, que eu possa praticar ela, para que verdadeiramente a gente possa ser abençoado por Deus, meus amados irmãos. A gente possa vencer as nossas guerras espirituais. Nós podemos vencer as nossas guerras contra o inimigo quando nós estamos de acordo com a palavra de Deus. Aí nós conseguimos vencer, senão não consegue vencer. Se a gente tiver em contrariedade com a palavra de Deus, a gente não consegue vencer a afronta do inimigo na nossa vida, meus amados irmãos. Por isso que a gente precisa dessa palavra, por isso que a gente precisa meditar a cada dia na palavra do Senhor, meus amados irmãos. E então, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 6 ou 8, um númerozinho tão pequenininho que até me confunde. Mas vamos ver. Não, é versículo 8, tá? Diz assim, ó. Instrução para todos os irmãos em Cristo é o título. Então, instrução para todos aqueles que caminham com Cristo. Diz assim: por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem uns aos outros como irmãos, mostrem misericórdia e humildade. Queridos irmãos, olha o que a palavra diz aqui para nós nesse primeiro versículo, meus amados irmãos. Vamos analisar aqui, ó, versículo por versículo, parte por parte do que diz a Bíblia para nós. Tenham todos o mesmo modo de pensar. Olha o que a Bíblia nos orienta aqui através do Pedro, meus irmãos, do apóstolo Pedro, que nós devemos ter o mesmo modo de pensar, mas como se cada um de nós tem um jeito de ser, cada um de nós tem uma forma de ver as coisas, cada uma de nós temos um temperamento, uma personalidade, mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá condições de termos o mesmo modo de pensar, mas e qual é o modo de pensar que ele está aqui nos ensinando, que a palavra está nos ensinando, meus amados irmãos? Ó, sejam cheios de compaixão. Há dias, queridos irmãos, que o Senhor vem falando isso comigo, que aquele que serve a Cristo, aquele que está em Cristo, aquele que diz ter o Espírito Santo, ele é cheio de compaixão pelas pessoas, ele sente o amor de Deus pelas almas, meus irmãos. Por quê? Porque se o Espírito Santo está em nós, nós sentimos o que ele sente. E Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo, ele ama todas as pessoas, ele não faz acepção de pessoas, né? Às vezes a gente vê uma pessoa, meus amados irmãos, que se diz que prega essa palavra, que se diz que serve a Deus, mas a gente não vê um pingo de amor, né? Nas atitudes dessa pessoa, nas palavras dessa pessoa. Não, meus amados irmãos, não pode ser assim. Nós temos que pregar a palavra, sim, nós temos que pregar a verdade, sim, mas pregar com amor, sentindo este amor que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo, que o Senhor Deus sente pelas pessoas. Então ele diz, sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Nós temos que sentir, meus irmãos, quando um irmão nosso, quando uma irmã está sofrendo, nós sentimos a dor daquela pessoa. Não é demagogia, não é falsidade. Nós temos que sentir. Se nós não sentirmos, meus irmãos, algo está errado na nossa vida. Algo não está de acordo com o que a palavra ensina.
A palavra também nos fala lá em 1 Coríntios capítulo 13, meus irmãos, que é um versículo conhecido de quem conhece a Bíblia, de quem acompanha as Sagradas Escrituras. Depois nós vamos voltar para cá, mas vamos dar uma olhada lá em 1 Coríntios capítulo 13. Tenha paciência, meus irmãos, porque é uma meditação na palavra. A meditação na palavra é assim, a gente vai lendo, vai falando aquilo que o Espírito Santo nos dá a entender da sua palavra. O Espírito Santo é que ilumina a nossa mente, nosso entendimento, para que a gente possa falar da sua palavra, para que a gente possa meditar na sua palavra, para que ela esteja sempre bem viva no nosso coração, sempre transbordando na nossa boca, meus irmãos, para que a gente possa ajudar outras pessoas. Então fala lá em 1 Coríntios 13, sobre o amor que deve estar na vida do cristão verdadeiro. Tá? Então diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. E se eu tivesse o dom de profecias, que entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e tivesse uma fé que permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E se eu tivesse se eu desse tudo que eu tenho aos pobres, e até entregasse meu corpo para ser queimado, não tivesse amor, nada me adiantaria. Olha o que diz a palavra, meus amados irmãos. Quantas virtudes aqui, quantas qualidades aqui, o apóstolo Paulo está exemplificando, né, na vida de uma pessoa, para dar o exemplo que sem amor, tudo que a gente faz sem amor não tem valor nenhum. Então é importante nós sentirmos esse amor, meus irmãos. Se alguém não consegue sentir esse amor, a gente tem que pedir, Senhor, eu quero sentir. Por quê? Porque o Senhor Jesus, o Senhor Deus, o Espírito Santo, eles têm muito amor. E se eles estão em nós, nós temos que sentir o amor pelas almas, o amor pelo um pecador, o amor por uma pessoa que está ali presa, aprisionada, na força, dominada pelo pecado. Alguém pode dizer assim, mas ela está assim porque ela quer. Não, irmãos. Às vezes a pessoa não quer estar assim, mas ela não tem força para sair dali, meus irmãos. Então nós temos que saber quando a pessoa está por livre, espontânea vontade, nós sabemos, ou quando ela está porque ela não tem força para sair dali. E às vezes a pessoa não tem noção também, às vezes a pessoa não sabe. A mente dela está aprisionada, longe de Jesus, escrava do pecado, mas ela não tem noção. Então quando a gente fala, quando a palavra entra no coração, aí então os olhos espirituais dela se abrem. E então ela enxerga qual é a situação dela. Às vezes a pessoa acha que está no caminho certo, porque está enganada. Às vezes a pessoa acha que está trabalhando para Deus porque está enganada. E aí quando entra a palavra no coração dela, a palavra da verdade, ela é liberta. Nós vemos isso no exemplo na vida do próprio apóstolo Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, um homem tremendamente usado por Deus, um homem tremendamente inspirado por Deus, que tinha uma intimidade tremenda com Deus, que sofreu tudo por amor a Deus, mas antes disso, ele perseguia os cristãos, enganado, no engano. Na cabeça dele, ele achava que estava certo, mas a Bíblia nos conta que quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, lá em Atos capítulo 9, a Bíblia nos conta que os seus olhos ficaram cegos. Ali o Senhor mostrando no físico dele como estava a vida espiritual dele, cego. Mas quando ele foi liberto, quando ele recebeu a libertação de Deus, caiu dos seus olhos como que escamas. E ali então, ele enxergou a verdade, nasceu para uma nova vida, para uma visão espiritual, para a verdade, para caminhar com Deus. Então, quantas pessoas estão assim, meus amados irmãos? Elas estão cegas pelo pecado, achando que está tudo bem. Então, é essas pessoas que têm que ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus e pelo amor de Deus. É com o amor que alcançamos as pessoas. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, o nosso maior exemplo, o nosso mestre, amava as pessoas, ele sentia compaixão pelas pessoas. E aqui o versículo de 1 Coríntios 13 continua falando sobre o amor. Ele vai até o fim deste capítulo falando sobre o amor, a importância do amor. Meus amados irmãos, nós não podemos deixar isso escapar da nossa vida.
Porque a nossa tendência natural não é amar. A nossa tendência natural, por causa da nossa natureza caída e contaminada pelo pecado, é egoísta. O egoísmo é o contrário do amor. O egoísta é aquela pessoa que só pensa em si, o resto que se exploda. Então a nossa natureza natural, ela não é altruísta, mas com a ajuda do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo, nós nos tornamos pessoas altruístas. Nós nos tornamos pessoas que pensamos no bem-estar das outras pessoas também, meus irmãos. Mas nós não podemos esquecer também que temos um adversário que trabalha diariamente e noturnamente, o tempo inteiro, contra os que são de Deus, para tirar eles da palavra de Deus, para tirar eles do caminho da presença do Senhor, meus amados irmãos. Então nós temos que estar vigilante. Como que ele faz isso? Como que ele faz? Primeiro ele tenta tirar o amor do coração das pessoas, né? Ele tenta tirar a compaixão, ele tenta tirar, aí ele vai substituindo por outras coisas negativas que às vezes a pessoa também não percebe. Por exemplo, a inveja, a maldade, a fofoca, a maledicência, né? Tantas coisas ruins que ele tenta colocar no coração da pessoa para contaminar, para que o Espírito Santo não possa agir naquela pessoa, mas quando nós estamos ligados com Deus, ele nos mostra. E a palavra continua falando, meus amados irmãos, aqui em 1 Pedro, capítulo 3, voltamos aqui para 1 Pedro, ó, ele continua falando, ó, sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem os outros como irmãos e mostrem misericórdia e humildade, viu? Misericórdia e humildade. Então, este é o mesmo sentimento que, apesar das nossas diferenças, o Espírito Santo nos ensina que nós devemos ter uns pelos outros. E aí ela continua, não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto, ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados e a bênção lhes será concedida. Como é difícil isso aqui, meus irmãos. Só uma pessoa verdadeiramente cheia do Espírito Santo, só uma pessoa verdadeiramente transformada, né? Pode cumprir a palavra, mas a palavra nos ensina assim, meus irmãos. Quando alguém ofende, quando alguém magoa, outra pessoa, quando alguém xinga, quando alguém fala mal, quando alguém calunia, o que a Bíblia diz? Que nós não devemos retribuir essa pessoa da mesma forma, porque se nós retribuirmos ela da mesma forma, nós não teremos diferença nenhuma dela, meus amados irmãos. Mas quando ao contrário, a gente coloca tudo isso diante do Senhor, às vezes pode doer sim, às vezes pode machucar, porque nós somos humanos, mas nós choramos perante o Senhor e pedimos, Senhor, eu perdoo essa pessoa, eu libero perdão, porque eu também preciso que o Senhor perdoe as minhas falhas, os meus pecados. Eu libero o perdão. E aí, meus amados irmãos, a gente vai ver que o Espírito Santo vem sobre nós. O Espírito Santo nos capacita, meus amados irmãos. Ele nos fortalece, ele nos sustenta, ele nos dá graça, ele nos abençoa, ele nos consola. Ele tira toda a tristeza do nosso coração. Quem sabe você está magoado, está ferido com alguém. Quem sabe alguém te feriu, quem sabe alguém te magoou. Quem sabe alguém te ofendeu, quem sabe alguém te traiu. Eu sei que não é fácil. Dói muito mesmo, porque nós somos seres humanos. E dependendo do tipo de temperamento que a pessoa tem, ela sofre mais ainda. E ela fica remoendo, ela fica lembrando. Mas eu quero te dizer que o amigo Espírito Santo, o companheiro Espírito Santo te ajuda. Ele te ajuda, ele te tira dessa dor, se você confiar nele, se você depositar nele a tua confiança e as tuas petições, ele te ajuda a vencer, ele te ajuda a sair disso e ser livre deste mal, no nome poderoso de Jesus, amém? Confie no poder da palavra de Deus. Aí depois ele diz assim, ó, foi para isso que vocês foram chamados e a bênção lhes será concedida. Então a bênção de Deus vem sobre a vida daqueles que obedecem a sua palavra, meus amados irmãos. A bênção de Deus está sobre a vida daqueles que são fiéis para obedecer, para guardar a palavra de Deus. Viu? Esta é a fúria que o inimigo tem da nossa vida, porque Deus nos abençoa, nos protege, meus amados irmãos. Ele é fiel e justo para nos abençoar. E depois continua aqui mais um pouquinho, vamos mais um pouquinho aqui. Se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Irmãos, todas essas coisas as pessoas ímpias fazem. Todas essas coisas as pessoas que não têm Jesus fazem. Elas vivem falando mal dos outros. Elas não têm freio na língua, elas falam tudo que vem na boca, elas xingam, elas dizem palavrão e tantas coisas, porque estão nas mãos do inimigo. Mas o cristão não é assim, meus amados irmãos. O cristão é diferente, ele é transformado
né? A sua linguagem é sã, as suas palavras são sadias, são de bênção, são palavras boas, são palavras que trazem um conforto, que trazem uma saúde para quem ouve. Amém, meus amados irmãos? E depois diz assim, ó, busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Olha o que diz, meus amados irmãos, a palavra, né? Que os ouvidos do Senhor estão abertos para as orações dos justos. Quem são os justos, meus amados? Primeiro aqueles que foram justificados e depois aqueles que caminham na retidão dessa palavra. Amém, meus irmãos? Então pensa sobre isso, medita nessas palavras. Medita na palavra do Senhor, meu irmão, de dia e de noite. Leia Salmos, leia Provérbios, leia as cartas do apóstolo Paulo. Leia a palavra de Deus, leia os evangelhos, onde vai falar do nosso Senhor Jesus Cristo, de tudo que ele fez, da forma como ele agia para abençoar as pessoas aqui, quando estava como homem aqui na terra, e hoje não é diferente. O nosso Senhor Jesus Cristo continua agindo nos verdadeiros cristãos, meus irmãos. Através dos verdadeiros cristãos, o nosso Senhor Jesus Cristo continua se manifestando, ele continua poderoso para curar, para libertar, para salvar, para curar divinamente, meus irmãos, para inspirar, para dirigir, para dar direção na nossa mente, nas nossas palavras, nos nossos caminhos, nas nossas escolhas. Ele continua agindo através dos verdadeiros, meus irmãos. Então, eu sempre peço que eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor Jesus. Então que você também possa pedir, que você também possa ser, quanto mais melhor, instrumentos na mão do Senhor Jesus, para ajudar as pessoas que estão prisioneiras nas mãos do inimigo, a serem resgatadas, a saírem do caminho do engano. Mas para isso nós temos que manter o amor no nosso coração, meus irmãos. Não esquecer do amor, o amor de Jesus. Se nós não sentirmos amor pelos nossos irmãos, então algo está errado. Algo está errado. O amor não é egoísta, diz a palavra de Deus. O amor é benigno, é bondoso, é sofredor, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Este é o amor verdadeiro de Jesus, amém? E o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo que Ele fez por nós, meus irmãos, o preço que Ele pagou naquela cruz foi por amor a nós, foi por amor a todas as pessoas, meus irmãos, a todos que vão dar crédito nessa palavra. Todos que derem crédito nessa palavra, irmãos, vão ter direito à salvação, amém? Então que o Senhor venha te abençoar, o teu lar, a tua família, em nome de Jesus. Agora, eu sempre faço oração, meus irmãos, todos os dias, e eu incluo todos os inscritos neste canal. E toda vez que eu faço oração, jejum, eu incluo a vida de cada um de vocês. Eu não tenho como saber quem é inscrito neste canal, mas Jesus sabe, Jesus te conhece. Jesus te conhece, amém, meus irmãos? Ele sabe o teu coração, a tua luta, a tua dificuldade, Ele manda te dizer, não desanima, minha filha, não desanima, meu filho, eu estou contigo, eu vou te dar vitória. Às vezes o Senhor permite uma luta, sim, uma dificuldade na nossa vida, mas é para que a gente venha buscar mais, para que a gente venha clamar mais, e Ele nos dá vitória. A Bíblia também diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Então maior é o Senhor Jesus que está na tua vida. Maior é Ele para te dar vitória do que essa luta, do que esse problema que você está passando, amém? E quando nós sair daqui dessa terra, meus irmãos, que todos vão ter que sair, ninguém vai ficar aqui para semente. Nós teremos a certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo vai vir nos buscar e nos conduzir ao lugar de bênção que Ele tem preparado para cada um de nós, amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, Deus te abençoe.